Muito boa noite, estamos começando a nossa live nesta quinta-feira. Como eu disse logo após, né, a eleição, né, eu fiz uma live na segunda-feira após a eleição, falando justamente a respeito do que aconteceria posterior àquele período. E eu coloquei que as quintas-feiras seriam o dia em que nós falaríamos a respeito de assuntos referentes à nossa cidade. E a gente começa efetivamente a partir desta quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, a discutir assuntos referentes à nossa cidade, referente a Ubatuba. Por quê? Porque eu entendo que existe hoje, em relação a Ubatuba, um hiato em termos de informação. Nós temos alguns veículos, e tem que parabenizar a iniciativa do Evaldo, a iniciativa que continua sendo o nosso querido Benedito Góes Filho com o Jornal Cidade, o Evaldo com o Agito, o Cheller com o Cheller Notícias, o Fabrício, que continuam trabalhando informação. Mas eu entendo particularmente que a gente tem um vácuo, existe um espaço aí para reflexão, para discussão de determinados assuntos. E a ideia é que justamente essas lives que acontecem às quintas-feiras sejam o espaço para a gente poder discutir assuntos que são de interesse da população, da comunidade, sendo discutido por pessoas interessantes. É o processo inicial de um projeto um pouco maior, que é o nosso site, o nosso portal. Nós vamos lançar daqui a 2 semanas o portal LC28. Então, no lc28.com.br, daqui a 2 semanas você vai ter o nosso site de notícias, que vai englobar uma série de produtos de informação, inclusive as lives que vão acontecer às quintas-feiras. Por que LC28? Lugar de Canoas. E 28 é o aniversário da nossa cidade, 28 de outubro. Então, Lugar de Canoas é uma tradução livre do significado de Ubatuba. Então, eu fiz essa escolha, essa opção, para que o nosso site tenha esse nome, essa referência em relação à nossa cidade. É claro que nós vamos tratar de assuntos de todas as cidades, vamos falar de várias cidades, mas a base, o centro de tudo, é Ubatuba. Ubatuba precisa resgatar essa posição de ser o centro das atenções, a grande cidade, o grande ponto de referência do nosso litoral norte, com todo respeito aos amigos de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. E o tema escolhido para essa primeira live é verticalização, que é um tema extremamente delicado, é um tema que gera muita discussão e que a gente observa uma preocupação muito grande da população com relação a ele. E para poder discutir esses assuntos, eu tenho a grata satisfação de trazer para cá, trazer para essa fala, 2 nomes muito importantes e que significam muito, inclusive, na minha vida, porque eu tive o prazer de entrevistá-los várias vezes no início da minha carreira pela Costa Azul, no ponto de encontro, que são o arquiteto e urbanista Fábio Snar e o arquiteto e urbanista Renato Nunes. Prazer, Fábio, prazer, seu Renato, um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, obrigado por terem aceito o convite para estar aqui conosco, para falar a respeito deste assunto. É uma satisfação, como eu disse, enorme estar com vocês aqui, porque eu me lembro que quando eu ainda lá atrás era um garoto aí na faixa dos 19, 20, 21, 22 anos, tive a honra de entrevistá-los várias vezes no ponto de encontro para discutir os assuntos da nossa cidade. Boa noite aos dois. Boa noite, Nelson. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite. Então, vamos começar. Vamos começar aqui. Como todo ponto, um tema como esse tem aspectos positivos e aspectos negativos. E como eu espero que essa discussão, é claro que ela vai esbarrar muitas vezes nas questões políticas, mas vamos começar a discussão do ponto de vista técnico. Vamos falar de técnica. Né? Vamos explicar primeiro, porque a gente fala muito de verticalização, mas vamos tecnicamente definir verticalização para que a população saiba exatamente sobre o que nós estamos falando quando a gente fala de verticalização. Quem começa? Você que manda, de Nelson. Posso dar uma pincelada? Então vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, estar junto com o Renato, que é um colega,
que é parceiro de um projeto que a gente começou em Ubatuba fazem 2 anos, que é o IAB. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. O IAB é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Conseguimos consolidar aqui em Ubatuba uma seccional. Deixamos de engatinhar e já estamos caminhando, já temos algumas ações. Quero parabenizar, Ednelson, esse canal. Agora há pouco, antes de nós começarmos, no particular, estávamos falando que não resta dúvida de que, num curto período, vai sofrer essa maturidade do programa e a gente vai ter muita coisa para se falar. Você está trazendo um assunto do qual convidou 2 arquitetos para poder falar de verticalização, que eu confesso que é necessário pelo menos mais uns 10 episódios para a gente poder tratar, porque ele desencadeia impermeabilização do solo, enchente, ele desencadeia falta de esgoto, falta de tratamento, ele desencadeia lixo, água, congestionamento, falta de ordenamento, falta de a legislação que temos carente, fiscalização. Então, acho que a gente tem muito assunto para poder falar. Tecnicamente falando de verticalização, o que é? Qualquer condição vertical, em condições residenciais unifamiliar, nós temos no máximo um sobrado, né? Térreo mais um pavimento. Em condições plurifamiliares, a gente tem o que nós temos aqui em Ubatuba na legislação, que é 4 pavimentos tipo, mais o 5º pavimento, que é 50%. Então, qual que é o total que nós podemos construir em Ubatuba hoje? Nós chamamos que é a verticalização de no máximo 5 pavimentos, sendo 4 pilotis, que é o térreo, o 4º pavimento e o 5º pavimento, que é 50%. Então, nunca vamos passar de 5 pavimentos. Então, basicamente, de forma resumida, a minha contribuição enquanto falar de verticalização: unifamiliar sobrado, plurifamiliar um edifício de apartamentos. E aí, Renato? Olha, primeiro eu quero agradecer o convite, muito honroso, me tirou aí do meu isolamento depois dessa campanha toda, e eu fiquei muito satisfeito que o Ednelson, pessoa que eu conheço há muitos anos, batalhador quando era novinho, sempre muito irrequieto e muito polêmico, então eu agradeço muito o convite e eu acho que o tema... Eu não quero fazer, neste primeiro nosso comentário, um discurso crítico, no sentido de apontar pessoas, porque nos últimos 35 anos o Ubatuba vem regredindo a olhos vistos, todo mundo sabe disso. A cidade hoje é completamente diferente da cidade de 30 e poucos anos atrás. Há muitas explicações para isso tudo, mas há uma linha constante atrás dessas explicações todas, que é uma manipulação do poder político em relação ao crescimento da cidade. Só para ficar no termo verticalização, o Fábio deu uma conotação técnica e aborda as inúmeras consequências, né, saneamento, etc., que o adensamento provoca, porque o adensamento é a ocupação em vários níveis de altura de um terreno que antes era só para uma pequena casa. Então, de repente, são 70 apartamentos. Isso tudo gera uma porção de coisas. Mas eu acho que, antes de falar, além de falar, não antes, mas também, seria interessante deixar claro, na minha opinião, deixar claro uma questão conceitual que define o processo de desenvolvimento de uma cidade. Em termos de verticalização, eu perguntaria primeiro para as pessoas o que elas acham se amanhã, em Paraty, fosse a Câmara autorizasse, por uma razão qualquer, a construção de prédios de 5, 6 andares em Paraty, ou em Ouro Preto, ou em cidades históricas, com a alegação de que a força do turismo precisa se instalar, as pessoas precisam ir, têm que morar, então constroem-se apartamentos. Eu acho que Ubatuba
se encaixa nisso. Por que construir prédios de apartamento ou não construir prédios de apartamento acima do que já se tolera, que são os 4 andares mais meio, o 5º andar? Então, isso aí não adianta a gente querer ficar no problema formal, prédio mais alto, prédio mais baixo. Em urbanismo, eu queria colocar, não para fazer nenhum tipo de posição professoral, mas eu acho que tem certas coisas que precisam ser dadas ao conhecimento. Por que se discute a cidade? Existe uma frase muito objetiva que eu ouvi alguns anos atrás, num seminário internacional sobre urbanismo. Eu estava em Brasília, e um inglês, os ingleses são muito objetivos, né? Com meia dúzia de palavras, ele definiu urbanismo. Eu não esqueci essa definição. Ele disse que urbanismo é o projeto de conexões sociais. Ponto. Se você pensar bem, a cidade é um envolvimento de conexões sociais. Se ela tem uma regra, essas conexões trazem benefícios. Se ela não tem regra, as conexões vão surgir, mas à custa de interesses e de força, e destrói, às vezes, a vitalidade de determinados componentes da sociedade. Então, nós temos, para falar sobre verticalização, entender o que é a não verticalização, por exemplo. No caso de Ubatuba. O que é a não verticalização para Ubatuba, para se contrapor a essa pressão que passa ano, vem pressão, passa ano, vem pressão para explodir a Ubatuba? A primeira coisa que se vê, e que eu tive a oportunidade até de comentar com um adepto da verticalização de Caraguatatuba, que veio fazer uma palestra aqui em Ubatuba sobre isso, eu disse, olha, meu senhor, Caraguatatuba tem um horizonte de Mata Atlântica que está a quilômetros da beira da praia. Tem aquela ampla esplanada. Pode subir o prédio que for, que não vai mudar a paisagem. Ubatuba tem uma faixa, tem a praia, tem uma pequena faixa e depois já temos as montanhas. Esse cenário, ele é rico para Ubatuba. Ele tem toda a história de Ubatuba amarrada nessas pequenas enseadas, nesses pequenos sertões. Isso é Ubatuba. Se a gente vai verticalizar, nós vamos exatamente transformar o nosso cenário num outro cenário. Então, é preciso que as pessoas saibam que isso acontece. Ou seja, eu não quero monopolizar esse dado, mas eu só queria colocar que, por que a não verticalização não pode ser discutida? Vamos discutir a verticalização, mas nós precisamos saber a importância que é a não verticalização. Ubatuba foi vítima, na década de 60, no final da década de 60 e no início de 70, da implantação da Rio Santos. Ninguém pediu. Foi o governo federal, foi o governo militar, que tinha objetivos estratégicos, bélicos, com aquele plano da Avibras no Puruba, e a Rio Santos dividiu a expansão urbana pequena que Ubatuba tem, e hoje nós sofremos um trauma viário absurdo. Quando desemboca a Oswaldo Cruz ali no trevo, dá uma mixórdia, porque não tem como sair. E outro dia parei num policial, tinha uns carros da Polícia Rodoviária Federal, eu parei e fiz uma pergunta para ele, olha, senhor guarda, o senhor tem ideia quantas pessoas morreram nesse trecho do Perequiaçu até a Praia Grande, por ano? Ele me disse, olha, meu senhor, eu não tenho esse número, é muito elevado. Se o senhor quiser saber, consulte o DENIT, eles têm, mas é muito elevado o número de acidentes, porque ficou uma Rio Santos, que é uma avenida que continua sendo uma rodovia federal. Você não pode virar à esquerda porque você toma multa.
Ou você, e a estufa 1 se liga com a estufa 2 e todo Ubatuba passa por ali. Então, você só tem a rodovia e você só tem a beira-mar. O resto, a malha viária é truncada por aeroporto, por rios, por loteamentos que não se conectam uns com os outros. Então, a cidade precisa de uma reflexão séria. Eu espero que a nova prefeita, que ainda não tem as amarras, ou pelo menos imagino que não tenha ainda as amarras com a Câmara, que vão surgir e vão amarrar os seus pés, mas que ela interprete uma nova visão para Ubatuba dentro desse conjunto de absurdos que aconteceram. Ubatuba vai parar dentro de 2 anos, não tem a menor dúvida, se não for tratada a questão viária e a questão de saneamento, e a cidade está sendo promovida a um endereço turístico muito intenso, as imobiliárias estão fazendo inúmeros edifícios. Eu não sei exatamente como isso vai ser interpretado, mas Ubatuba está no limite da sobrevivência urbana. Eu fico por aqui. Seu Renato, Fábio, vamos lá. A gente tem que falar da questão do desenvolvimento, e é importante que a gente fale do desenvolvimento, porque o desenvolvimento pressupõe ordenamento. Se não tiver ordenamento, ao invés de desenvolvimento, nós temos crescimento, que talvez seja um dos grandes problemas que nós temos em relação ao Ubatuba ao longo desses últimos 30 anos. Né? O Ubatuba tem crescido, mas ela não tem se desenvolvido, porque ela não tem se organizado, ela não tem se ordenado. E nós temos, né, uma legislação, ou pelo menos nós deveríamos ter, uma legislação para nortear todos esses caminhos. Nós temos Estatuto das Cidades, nós temos plano diretor, ou seja, nós temos instrumentos e ferramentas que poderiam ou deveriam ser utilizadas para promover esse desenvolvimento, esse crescimento de maneira organizada. Até porque a construção civil sempre foi um instrumento muito importante para a economia da cidade. Então, a gente não pode abrir mão da construção civil. Só que a construção civil, ela tem essa importância econômica, mas ela não pode representar, na outra ponta, a perda da nossa identidade, a perda das nossas belezas naturais, do nosso meio ambiente. Nós precisamos achar esse equilíbrio. E eu entendo que a legislação está aí justamente para promover esse equilíbrio. Eu me recordo, né, seu Renato, Fábio, a gente discutia lá no comecinho da década de 1990 sobre o que era, por exemplo, a Lei 711, que era a Lei de Uso do Solo, que era uma verdadeira coxa de retalhos, porque tinha vereador que mudava a lei a cada 2 semanas para atender interesses desses ou daqueles empresários. Passados quase 30 anos, a gente observa que a legislação não conseguiu promover esse ordenamento. Por quê e qual a importância de olhar para essa legislação? Bom. Agora você pôs o dedo numa ferida aberta. Eu não sei se o Fábio quer falar alguma coisa, mas eu tenho uma experiência pessoal, uma vivência pessoal nesse descaminho. Eu acho que eu vou ficar nervoso agora. Eu tenho que me controlar, porque o objetivo desse programa não é um tribunal. Mas você falou numa coisa muito importante, meu caro Ednelson, quando você falou na 711. A 711, quando nós 3, Gilmar Rocha, Gotts Fritz, Luiz Carlos Gotts Fritz e eu, fomos contratados no ano de 2005 para fazer o plano diretor, nós 3 tínhamos muita vivência em Ubatuba, fizemos um plano diretor que foi aprovado em 2006, Lei 2862, se não me engano, de 2006. Esse plano diretor atendia rigidamente o Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade, para as pessoas que não têm noção disso? Em 1988, foi promulgada a nossa atual Constituição. Todo o país se organizou em torno disso.
lá no meio da Constituição tem um capítulo chamado Política Urbana. E tem uma série de princípios na política urbana, no capítulo da Constituição. Esses princípios geraram um trabalho no Congresso Nacional para elaborar a regulamentação desses princípios. Durante 10 anos, o Congresso Nacional trabalhou e gerou o Estatuto da Cidade, que é um documento moderníssimo, muito importante, que tinha a seguinte particularidade: todos os municípios com mais de 20 mil habitantes teriam que ter planos diretores a partir de 2005. Se não tivessem, perderiam o repasse das verbas federais. Isso é uma norma constitucional escrita no Estatuto da Cidade. Então, não tinha outro jeito. Ubatuba teve que fazer. Nós fomos contratados para fazer. E fizemos como o Estatuto da Cidade mandava fazer. Criamos uma figura que está fazendo falta em todos esses anos todos, que é o Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade, do plano diretor, foi aprovado, ele foi regulamentado, ele junta dois tipos de organização, são os conselhos distritais, os conselhos municipais, temáticos, os distritais são representados por ONGs, por sociedades de amigos de bairro, com palavra livre. E esse Conselho da Cidade, ele está no organograma entre o prefeito e a Câmara. Esse Conselho da Cidade, ou seja, a população livremente frequentando os conselhos, segundo as normas muito regulares desse conselho, a população manifesta o seu aval, sim ou não, para determinadas medidas propostas ou pelo Executivo ou pelo Legislativo. Então, a assinatura, a presença da comunidade é fundamental. O que aconteceu? Não interessava aos prefeitos sucessivos a presença da comunidade com essa força. Então, 2 meses depois de aprovado, a lei foi engavetada. A 711, por essa lei, tinha 90 dias de existência, tinha que ser substituída, adaptada ao novo plano diretor. Como ele foi engavetado, foi tirado do site da Câmara, foi tirado do site da Prefeitura e ficou prevalecendo a Lei 711 até hoje. É um crime absurdo que foi cometido. Diga. Deixa eu perguntar aqui, e aí para a gente poder concluir e passar para o Fábio. Ignorar o plano diretor e ter a 711 como referência é porque isso facilita? O plano diretor, ele engessa os interesses e ficar a cargo da 711 facilita os interesses? Dá para a gente olhar dessa forma? Claro, porque o plano diretor, ele põe a presença do cidadão no meio das decisões. A decisão, nada pode ser feito de relevância no município sem a anuência do cidadão. E, por norma constitucional caracterizada no Estatuto da Cidade, era obrigatório. Então, primeira coisa, sem o Conselho da Cidade, o plano diretor não existe. Ele ficou a uma troca. E a Lei 711, que ela tinha mais de 90 alterações, ela hoje é uma colcha de retalho que atende peculiaridades de interesse. Então, ela não serve mais para o universo de um município. Ela é uma lei absurda, inexistente do ponto de vista jurídico e criminosamente aplicada. É essa a situação real do município de Ubatuba. Fábio, fazer uma contribuição. Deixa eu passar aqui para o Fábio, porque o doutor Renato fez algumas colocações, o professor Renato fez algumas colocações muito interessantes, e eu queria o olhar do Fábio com relação a isso, porque eu sei que o Fábio, ele olha de uma forma um pouquinho diferente alguns pontos em relação à verticalização, né? E eu acho que é legal esse contraponto para a gente poder tentar achar o equilíbrio,
né? Justamente dentro dessa visão do desenvolvimento e também em relação ao crescimento. Mas antes, deixa eu só registrar aqui, tá, Fábio? Mandar um abraço especial para o Juan Costa, que está aqui acompanhando a gente, a Mariana de Lima Rangel, boa noite, a Beth, viu, o Fábio, está aí acompanhando, né, grande companheira, né, está sempre aí junto, participando, acompanhando, o Eduardo Barros, também engenheiro, também está acompanhando, o nosso querido Anselmo, da dupla Anselmo e Adler, sempre acompanhando a gente por aqui, um abraço especial, o meu querido Éder, que é da Estufa, de Taubaté, de tudo, está acompanhando, então um abraço especial para todo mundo que está nos acompanhando aqui. O Anselmo até está colocando aqui, ó, todo o país se organiza através da nova Constituição de 88, plano diretor, norma, estatuto, Ubatuba criou o Conselho da Cidade, o organograma está entre prefeito e Câmara, apresenta a comunidade fundamental, engavetou, prevaleceu até hoje, tem a 711, o plano diretor coloca a cidade no meio do cidadão, lei 711 não serve mais mas é criminosamente aplicada. Eu estou em São Paulo e faço parte do Conselho Municipal, ele falou. Fábio, queria que você colocasse a sua posição a esse respeito, né, em relação a essas questões todas que foram colocadas aqui pelo Renato. Eu vou fazer um adendo no que o Renato falou, quando ele fala do Estatuto da Cidade, que desenha e regulamenta e rege o plano diretor, quando ele comenta que o cidadão tem que participar, e muitas vezes os cidadãos, quando participam, colocam junto aos técnicos contratados. Quem são esses técnicos? Os urbanistas, os arquitetos. Somente nós, arquitetos e urbanistas, tivemos como disciplina curricular o entendimento, o estudo, a prática do meio urbano. Essa ciência, ela poderia ser, ela é aplicada através de uma equipe multidisciplinar, mas ela pertence ao urbanista, ao arquiteto urbanista. E nós precisamos colher essa informação na população. A gente pode até entender e estudar o crescimento, vamos falar de Ubatuba, do Regional Norte, do Oeste, que é ali o Horto, Ipiranguinha, ou do Sul, da cidade, do Centro-Oeste. A gente pode estudar e entender esse crescimento migratório de expansão urbana, ou de verticalização, que é nosso tema, ou da questão de regularização fundiária e de tantas outras, inclusive essa cicatriz, como o Renato falou, que é o que a Rio Santos causou na cidade de Ubatuba. Mas precisamos escutar a população de que forma? Através de audiências públicas. A gente rege, a gente coordena, a gente aplica a ciência, mas colhe a informação. Porque o cidadão, ele tem muito conhecimento a contribuir com a gente e nos ajudar a desenhar. O plano diretor, ele é decenal. Ele é feito a cada 10 anos. Quando se comentou da 711, e o Renato teve que mexer nessa ferida, ainda hoje ela é praticada. Existe um assunto a se falar, que é com relação se ela tem valor ou não, valor legal ou não. Ela tem um valor técnico, mas ela não tem um valor legal. Isso é um assunto que eu posso até deixar para o Renato comentar, se ele quiser. Porém, o que você precisa? A gente fala que a 711 é uma coxa de retalhos. É engraçado a gente entender. Qualquer cidadão tem acesso a 711 pelo site da prefeitura. Mas vocês não têm noção de quantas emendas elas possuem nesses anos. Então eu costumo falar que a gente tem a 711 e ela tem umas 40 páginas. Mas na verdade a gente tem que beber de uma fonte de um calhamaço que parece a Barça, né? Então, uma hora pode, aqui não pode, ali pode, depois não pode, aqui pode, e é uma emenda que deixa uma confusão proposital. E são os interesses que existem por trás de tudo isso. Quando você comenta essa questão, assim, de um outro ponto de vista que eu tenho com relação à verticalização, eu acho que ela, em alguns lugares, ela é quase que inevitável. Mas ela precisa de ordenamento, precisa de regramento. Eu quero, tocar nesse assunto, falar o seguinte: tivemos uma surpresa a semana passada e ainda no decorrer dessa semana, no bairro da Enseada, 3 empreendimentos imobiliários foram embargados. Agora, por que o Ministério Público? Porque imagine um cidadão, uma entidade, que entre com uma denúncia, certo? Ou contra a Avenida Iperuígue, ou contra a mudança da feira de artesanato, que eu quero convidar você, Dinelson, para a gente tratar disso de um outro, não muito longe, vamos falar disso na semana que vem, ou não muito longe, eu não sei qual é o seu script de pauta, mas a gente precisa falar
desse acidente que aconteceu na Avenida Iperuígue, né? Essa é, eu não sei como que eu posso falar. Ô Fábio, me desculpa interrompê-lo, mas eu sei que você é uma pessoa mais polida do que eu, e eu sou uma pessoa, historicamente, né, Renato, uma pessoa que não tem muita preocupação na hora de falar certas coisas. Então, você é uma pessoa mais polida e eu sou uma pessoa mais direta, daquela aberração arquitetônica que estão fazendo ali na avenida. Aliás, no conjunto da Avenida Iperuígue, e eu falei isso várias vezes, aquilo é uma aberração, né? Quando você transforma, e aí eu tenho dois profissionais que, claro, têm infinitamente mais capacidade para falar disso do que eu, né? Desculpa mudar um pouquinho o foco, mas já que tocou no assunto, ele é pungente, diria o meu amigo Dodinho, é um tema que tem que a gente discutir mesmo. Quando você coloca Salvador Correia como mão dupla, eu entendo, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver falando uma bobagem, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas a visão que eu tenho é uma assinatura total de que eu sou incompetente, fiz um projeto que não deu certo e eu tenho que colocar Salvador Correia como mão dupla para poder desafogar a avenida. Ou seja, eu mexi onde não precisava, fiz uma grande bobagem e para tentar mediar, eu coloco a Salvador Correia como mão dupla. Essa é a visão que eu tenho. É claro que vocês, como arquitetos, como urbanistas, podem, tecnicamente, dizer que eu estou errado. Pode até ser. Mas a visão que eu tenho é que a Salvador Correia, como mão dupla, é a assinatura da incompetência da atual gestão em relação à Avenida Iperuígue. Vou fazer um comentário. Depois deixa eu só terminar a história da verticalização lá da enseada que eu comentei. Com relação à Avenida Iperuígue, eu, o Renato e mais alguns colegas, e mais outros colegas, nós temos em Ubatuba uma seccional do IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil. O IAB é uma entidade que tem 100 anos, historicamente ela está muito bem consolidada através de representação técnica, com diversas ferramentas e projetos que são práticas bem-sucedidas. Enfim, estamos aqui. Vou fazer um comentário, já que você tocou nessa ferida. O ano passado, o IAB, sabendo de que esse projeto começaria, nós procuramos o atual prefeito e ele nos recebeu. E nós tínhamos, vamos falar que é um projeto, uma coisa pública, e nós deveríamos de ter. Nós tínhamos uma folha de papel A4 como projeto. E nós, eu, o Renato e outros colegas, estivemos na famosa sala 6 da prefeitura, fomos recebidos pelo prefeito, e diante do discurso, eu pontuei, falei assim, prefeito, explica para mim uma coisa. A pessoa que vier, o automóvel, o veículo, o ciclista, o motociclista que vier da Avenida Liberdade, quando ele for chegar na Avenida Iperuígue, como é que ele faz para entrar? Porque existia um erro no projeto, um erro grotesco. Ele olhou, meu Deus, não vai dar certo. Falei, mas não foi esse projeto que está protocolado e que veio a verba? De fato não tem jeito. Não, a gente vai arrumar. Tá bom. Ednelson, passaram 6 meses, no começo desse ano, o prefeito nos recebeu novamente, pela segunda vez, para tratar da Avenida Iperuígue. E a obra já estava vindo. Quando ela chegou, ele nos recebeu, de novo nós estávamos com o projeto num papel A4. Eu falei para o prefeito, nós agradecemos, eu falei, Sato, por favor, nós tocamos naquele assunto na rua, quando a Liberdade chegar na Avenida Iperuígue, me diz uma coisa, já que vai ser mão dupla, quando o sistema viário sentido Perequiaçu, Itaguá, como que faz para a pessoa entrar na rua Dom João III para quem vier do Itaguá? Ele é só fazer a conversão. Mas como se no projeto que eu tenho aqui tem um canteiro central no meio? Nossa, mas eu estou cercado de incompetente. Então, vamos dar coro nisso. Mas eu estou cercado de incompetente. Bom, ele nos atendeu em julho desse ano, pela terceira vez, sobre o projeto, de novo com um papel A4, e a obra estava chegando na altura da Tomás Galhardo, e eu falei, prefeito, mais uma vez, tratamos do assunto do final da Liberdade, tratamos do assunto da Dom João III, como é que faz para a pessoa da Tomás Galhardo entrar na avenida, na outra mão? Porque tem um canteiro central que estava repetindo no problema de acesso a Dom João III, que está repetindo aqui. Bom, a reunião acabou, o tom de voz subiu, enfim.
É um atestado de incompetência, mas eu quero convidar você, o Renato vai pincelar aí, eu quero convidar você para a gente tratar disso de um outro, porque sabe o que eu quero só para concluir esse assunto? Um pirão, estamos em Ubatuba, não vamos falar de feijoada, né? Um pirão, uma caldeirada, a gente precisa de vários ingredientes. Para a gente poder fazer um projeto urbano da Avenida Iperoig, ou de onde quer que seja, se a gente for falar assim, vamos falar do trevo do pescador, se a gente for falar, a gente precisa de vários ingredientes, Ednelson. A gente precisa de relatório de trânsito, de um estudo de trânsito, de estudo de vizinhança. A gente precisa de fazer um estudo macro de todo o sistema viário para poder entender. A gente precisa ver a sazonalidade, a gente precisa ver os acessos de quem que mais, quais são os horários, entender as rotas, vias primárias, vias secundárias, terciárias, pensar em sinalização, mas não. Eu falo para você por experiência, esse desenho da Avenida Iperoig foi feito em cima de uma mancha do Google. Não foi feito com topografia, não foi feito com técnica e com nenhuma ferramenta de arquitetura ou de engenharia. Fábio, é só registrar algumas outras participações aqui. Boa noite, a Patrícia Reis está acompanhando a gente aqui também. O Leandro Salles falando aqui, um dos maiores problemas hoje na cidade de Ubatuba, além da lei de uso e ocupação do solo, ultrapassadíssima, um dos maiores problemas é o saneamento básico, o esgoto, que deve ser pensado, isso também quando se fala em verticalização. Tamo junto. Nós vamos falar dessa questão de saneamento básico, porque não tem como falar de verticalização sem falar sobre essa questão de infraestrutura. Nós temos aqui a Maria Carlota falando aqui, admiro você por seu posicionamento crítico e realista, que não visa agradar a esses ou aqueles. Obrigado, Carlota, pelas palavras. E assim, de novo, pela enésima vez eu vou dizer, eu não tenho nada contra a feirinha, apesar que eu tinha um outro projeto para a feira que eu achava que era muito mais interessante. Mas eu não tenho nada contra a feirinha, muito pelo contrário. Entendo que a feirinha tem que existir, que as pessoas têm o direito de trabalhar, ganhar o seu sustento. É claro que tem que deixar de ser feirinha da 25 para voltar a ser feira de artesanato, que era a grande referência regional que a gente tinha, porque as pessoas no Vale iam para Ubatuba, né, justamente por conta da feira hippie, né, e hoje o que elas compram na feira, elas compram também em suas cidades, porque também tem pessoas das suas cidades que vão na 25 comprar aqueles produtos, boa parte desses produtos. Então, não é nada contra a feira, é contra o projeto da avenida e o projeto arquitetônico da feira, que, na minha opinião, é uma aberração, tá certo? E aí eu queria passar, antes de a gente voltar à verticalização, passar para o Renato, para ele também dar uma pincelada em relação a essa questão da avenida. Deixa eu falar 5 segundos, Renato. Vai firme. Sobre a feirinha, 5 segundos. A contemplação, o visual, ele é tombado pelo patrimônio histórico. Nunca se poderia coibir o visual. Ele é tombado pelo patrimônio histórico. Vai, Renato. Olha, dá uma reunião de 12 horas se a gente começar a conversar. Eu fico me contendo aqui, porque o Fábio comentou a implantação do Instituto de Arquitetos aqui. Eu fui presidente do Instituto de Arquitetos do Estado de São Paulo, fui vice-presidente nacional do Instituto de Arquitetos, fui conselheiro federal por São Paulo do Conselho de Arquitetura, em Brasília, fui presidente da Fundarte, segundo presidente da Fundarte, em 89, 90. Então, eu estou vendo que as coisas não podem dar certo. Esse episódio que você falou, Fábio, das nossas reuniões com o prefeito, e não adiantaram nada, ele fez o que ele quis, é a manifestação mais clara de que o estatuto, que o plano diretor que previa o conselho da cidade para as deliberações entre Câmara e prefeito, se tivesse em vida, vivendo, em aplicação, esse plano diretor, não teria acontecido isso, porque ele não teria força política para fazer isso. Então, eu acho que nós temos que pensar no futuro. O futuro está começando em janeiro, uma nova prefeitura. Tem que pegar e usar o plano diretor, que é lei. O plano diretor, no Brasil inteiro, tem uma obrigação de ser revisto a cada 10 anos, não fazer um outro, é revisão, porque na hora que você implanta, ele começa a dar frutos
situações que, às vezes, precisam ser retrabalhadas. Então, é uma revisão. E, como ele não foi aplicado, ele ainda pode ser utilizado, ainda deve ser utilizado, porque ele não foi uma lei revogada. O plano diretor, lei 2892, uma coisa assim, de 2000, não foi revogado. Qualquer coisa que se faça na cidade não levando em conta essa lei é ilegal. Então, nós temos que batalhar para a próxima prefeitura, para a próxima legislatura, Câmara e tudo, criar a força da comunidade. Não adianta a gente querer impedir que o poder público faça ou não faça. Vai ser obrigado a fazer o que a comunidade quiser. Nós temos que partir para uma organização, e aí está o Ednelson, com outras estruturas, nós temos que dar energia, vitamina para a comunidade. E que maneira isso pode ser feito? É implantando o plano diretor que está engavetado. Se depois de um tempo, e aí a justiça que vai dizer qual é o tempo que tem que fazer a revisão dele, ou tem que imediatamente fazer uma revisão, tem elementos fundamentais. Na hora que pegar o plano diretor, a Lei 711 desaparece. Se na primeira semana a prefeita falar assim, vamos implantar a lei do plano diretor de 2006, fazem 15 anos de atraso, mas ela ainda está vigorando, não foi afastada, não foi revogada. Se ela falar isso, no dia seguinte tem que montar o Conselho da Cidade. Então, meu apelo hoje é meio estabanado, levantando esse problema, é que está aberto para a organização da cidade, agora é a vez da organização do cidadão. Eu acho que os bairros precisam prestar atenção nisso, o conjunto das entidades, da sociedade civil, esqueçam a Câmara, esqueçam a Prefeitura. Vamos fazer uma organização do cidadão nos termos previstos e aprovados pelo plano diretor. Aí nós vamos ter um destino em cima. Só para ter uma pequena ideia, eu trouxe aqui, provavelmente eu não me lembraria, ninguém sabe o que é o plano diretor. O plano diretor é uma coisa muito simples. Quando nós fizemos esse plano diretor, ele tinha, deixa eu abrir aqui, ele era um conjunto de ações em cima de um tripé, estava muito claro. O primeiro tripé chama estrutura econômica. O segundo pé desse tripé é qualidade de vida. E o terceiro, implantação e acompanhamento. Esses três elementos, diretrizes, são o suficiente para organizar a cidade. Por quê? Na estrutura econômica tem turismo, com náutica, ecologia, lazer, etc, etc. Produção, agricultura, pesca, agricultura, etc. Comércio e serviço, construção civil, e uma porção de coisa. Faz parte da estrutura econômica do plano diretor. Está tudo previsto com seus passos direitinho. O segundo pé desse tripé, qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? Lei do uso do solo. E políticas públicas. Lei do uso do solo para dar diretrizes de ocupação naquele item que o urbanismo, ele é o projeto de conexões sociais. Se você não tiver clareza nessas conexões, você vai fazer uma cidade injusta. Então, é preciso que essas conexões, não sou eu que digo que é o melhor, nem ninguém diz que é melhor, é a comunidade que vai dizer como é que quer. Só que ela precisa ser perguntada. O que vocês, no distrito lá de Guatumirim, qual é a visão de vocês para as necessidades do distrito? Garanto que vai surpreender. E são diferentes daqui da saída da cidade, Perequemirim, etc. Cada distrito tem sua característica e eles precisam ser ouvidos. Então, tem uma estrutura que ouve e preside as decisões entre prefeito e Câmara. E se a gente não usar esses elementos técnicos, que já estão na gaveta há 16 anos,
destruindo a cidade de Ubatuba do jeito que ela foi destruída, com uma legislação que permitia a presença e a discussão de um crescimento organizado. Isso é um crime que aconteceu em Ubatuba. Não dá para ficar quieto. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma revolução? Não. Nós temos que organizar a população. A população tem que saber aonde vai falar as suas coisas, aonde o pessoal do Ubatumirim vai contar o que precisa. O Ipiranguinha vai falar para quem o que eles querem. Professor Renato, tem uma série de comentários aqui para eu registrar, de pessoas que estão participando da live com a gente, mas eu vou tocar o dedo numa outra ferida aqui, que é assim, há anos que eu discuto muito isso, porque eu fiquei 16 anos fora e vivenciei várias situações em várias outras cidades. Fui secretário de comunicação em Lorena, acompanhei prefeitos em Taubaté, Pinda, Guará, e vou dizer uma coisa para o senhor. Eu vejo em todas as outras cidades uma figura, né, uma instituição, eu acho que não sei se dá para denominar dessa forma, mas uma figura, um elemento, em todas essas cidades pelas quais eu passei, que sempre foi muito ativa e que agiu em situações próximas a essa que o senhor coloca, já que nós temos uma legislação que é simplesmente ignorada e que isso é um crime, porque é uma lei que não deveria estar no papel, é uma lei que foi feita para ser aplicada e ignorá-la é um crime, porque há previsão legal do cumprimento daquilo que é estipulado, tanto pelo plano diretor quanto pelo Estatuto das Cidades, que chama-se Ministério Público. Mas há muito tempo, que eu vejo o Ministério Público de Ubatuba extremamente omisso em relação a essas questões. E ninguém coloca o dedo nessa ferida. Eu me recordo, e aí eu lembro que havia muitas críticas a determinados, que as pessoas, algumas delas chamavam de excessos, mas eu me recordo, e eu posso estar enganado, né? Mas eu me recordo que a última promotoria, o último Ministério Público, né, agentes do Ministério Público, ativos efetivamente em relação a essas questões todas, foi a da Elaine Taborda, que, se não me engano, agora está em Jacareí. De lá para cá, a gente não tem visto o Ministério Público ser ativo para ser o parceiro que a legislação precisa na defesa dos interesses da cidade. Me parece que, assim, estilo macaquinho, né? Eu fecho o olho, eu fecho a boca e eu tapo os ouvidos. E aí a gente vê essas aberrações, quer dizer, uma legislação que é trabalhada, que tem previsões e que na prática não é executada e simplesmente todo mundo acha isso muito natural. E em outras cidades, quando isso acontece, você vê o Ministério Público agindo de forma ativa. Em Taubaté, se o prefeito espirrar, o promotor está em cima. Se o reitor espirrar, está em cima. Em Pinda, se o prefeito espirrar, a promotoria está em cima. Em Ubatuba, essas coisas todas acontecem há anos e a gente observa que nada ocorre. Então também tem um dedinho na ferida aí que a gente vê pouca gente colocar. Por isso que eu acho que esse espaço que a gente está começando a abrir a partir de hoje, todas as quintas-feiras, vai ser importante para a gente discutir, porque a gente não tem mais aquele espaço para ter essas discussões e colocar o dedo nessas feridas, né? Cadê o Ministério Público? Qual é o papel do Ministério Público nesse processo, Fábio Snar? Ednelson, eu concordo em gênero, número e grau, mas eu preciso destacar que o Ministério Público, agora há pouco eu comentei, você falou até que eu tinha um contraponto com relação à verticalização, até gostaria de concluir, mas deixa eu falar do Ministério Público. A semana passada, eu comentei agora há pouco, a semana passada e essa semana, 3 empreendimentos no bairro da Enseada foram embargados. Empreendimentos que estavam nascendo. Passaram da etapa de projeto, receberam aprovação, estavam brotando. Finalmente, né, Fábio? Foram embargados. Então, assim, o Finalmente. GAEMA, que é um grupo especial do meio ambiente do Ministério Público, se não me engano, esse GAEMA ele fica baseado em São Sebastião, mas ele atende o litoral norte, de forma muito contundente, porque a sociedade civil, individualmente ou organizada,
ela pode impetrar, fazer um requerimento, fazer uma denúncia. Mas para que o Ministério Público acate, como você falou, né, o prefeito espirra, ele está em cima, que ele quer saber, às vezes nós, enquanto até IAB, fizemos algumas denúncias para o Ministério Público e não foram acatadas. Por que não foram acatadas é um assunto para a gente discutir. Agora, especificamente, falando de verticalização, 3 empreendimentos foram embargados. Por que foram embargados? Eu tenho conhecimento que só um empreendimento teve mais de 70 irregularidades no projeto. Fala, Renato. Fábio, deixa eu só aproveitar aqui, só uma coisinha aqui, Renato. Quero aproveitar até nessa fala do Fábio e realmente registrar que, nesse caso, houve uma ação direta, né, e aí participação de Ministério Público, coisa, mas, principalmente, temos que parabenizar aqui o Instituto Ubatuba Sim. Eu quero aproveitar aqui e parabenizar todos os membros, em especial a Margarete, o Gade e todos aqueles que fizeram, o Fábio também, todos aqueles que fizeram parte da organização desse processo e dessa ação que culminou com o embargo. Que num primeiro momento, a Associação da Enseada também, que num primeiro momento, pelo menos por enquanto, está impedindo mais uma aberração na nossa cidade. Então, fazer esse registro aqui, desculpa interrompê-los, mas só para fazer esse registro aqui e fazer justiça ao Instituto e às pessoas que estão envolvidas. Olha, eu queria fazer uma colocação em cima de uma informação que o Ednelson colocou, que é muito importante. O Ednelson saiu do ar aqui? O que aconteceu? Não, ele só para deixar vocês... sim. Tá. Eu pensei que tinha desligado. Aqui não é Faustão nem Jô Soares. Aqui a estrela são os entrevistados e os convidados. O jornalista é só o intermediário. É que quando muda aqui, não sei se está caindo o meu circuito ou não, enfim. Mas o que eu estava querendo dizer, Ednelson, é o seguinte. Esses empreendimentos que o Ministério Público travou e todo esse churume que antecedeu, que o Ministério Público não faz nada, não se mete, a cidade tem uma legislação criminosa há 16 anos e o Ministério Público tem obrigação constitucional de atender às reivindicações da população, não é favor, é obrigação de lei. Então, o que aconteceu? Eu estou sabendo, eu não sei, não tive contato pessoal, mas a doutora Elaine Taborda, que tem um passado muito afirmativo nessa questão ambiental da cidade de Ubatuba, eu fiquei sabendo que ela se aposentou e está morando na Praia da Enseada. Não sei se é verdade. E atuou decisivamente no encaminhamento dessa questão do embargo das obras na Praia da Enseada. Não sei se é verdade ou não, ouvi falar. Pergunte para a Margarete, pergunte para o pessoal, porque se isso for verdade, não quero colocar isso como uma fofoca de programa. Eu quero somar aquela minha proposta. A comunidade precisa se organizar. Pessoas influentes com poder de fogo precisam participar dessa organização. Se a Elaine está aí, vamos chamar a doutora Elaine, porque ela tem um passado e uma vitamina intelectual em relação a isso tudo, que não pode ser desperdiçada. Ubatuba está perdida completamente, porque não tem futuro. Imagine essa avenida do jeito que está, aquela excrescência arquitetônica que fizeram lá, aquilo é um nojo. É uma burrice completa. Pegar a visão de Caraguatatuba, que tem 5 quilômetros de extensão por 400 metros de largura, foi transportada para cá numa avenida que tem 800 metros de largura com 250 de largura por 800 de comprimento. Puseram um monte de coisa que não devia. Agora, esse absurdo de fazer mão dupla na Salvador Correia é corrigir o erro com outro erro. Quando, hoje em dia, no mundo inteiro, as prefeituras estão tirando o automóvel da cidade, estão tirando estacionamento, estão transformando em espaços de lazer, espaços da comunidade. No centro de São Paulo estava acontecendo isso, em vários países. Aqui é o contrário. Estão jogando o trânsito onde não tinha.
com o pretexto de atender 150 famílias e os 80 milhões, 80 mil habitantes. Renato, É isso. Em qualquer cidade, se transforma, se trabalha para transformar rua em avenida. Em Ubatuba, a gente transforma em avenida em rua. Não tem lógica. E você nem consegue andar, porque ficou estreito, tem um latão de coleta de lixo, já empurra o caminhão para cá, para o trânsito. Um absurdo que fizeram com essa avenida. E era uma avenida principal. Ali tinha que fazer um parque, deixar 3 vias, só encher de árvore na calçada interna, com recantos. Um parque Iperuí. Aquilo devia ser um parque Iperuí. É um projeto fácil de fazer, bonito, agrada a todo mundo e faz o retorno como está. Por que eu tenho essa idiotice? E a feirinha, quando eu fui presidente da Fundarte, tinha 15 expositores que chegavam no domingo, punham a exposição, depois guardava tudo, levava para casa e durante a semana ficava o espaço para brincadeira, criançada, basquete, coisa do jeito. Esses 15 se transformaram em 150 de vendedores de quinquilharias, né? Não é mais artesanato. Então, existem espaços para fazer isso. Qualquer pessoa que tenha ido para as capitais do Nordeste, Teresina, eu fui, várias cidades, tem no centro urbano um espaço de artesanato com local para armazenamento, para exposição, para instrução, que fazem parte do circuito da cidade. Aqui não tem essa coisa maluca que fizeram. Nós temos que pegar essa própria prefeitura, sentar com ela e falar: a comunidade vai se organizar, preste atenção, nós agora vamos ser o cidadão. É isso. Deixa eu só falar aqui rapidinho, assim, qual é a grande vantagem da live também? Na rádio, não sei se vocês lembram, né, mas o Ponto de Encontro tinha 1 hora de duração. Aqui tem o tempo que a gente quiser. Então, a gente pode falar à vontade, não tem problema nenhum. Mas eu quero registrar aqui, porque graças a Deus nós estamos com uma boa audiência. Então, a gente está tendo bastante participação nos comentários. Eu preciso registrar aqui a participação das pessoas, tá? A Patrícia Reis está dizendo aqui, ó, a infraestrutura ligada ao plano diretor desatualizado impede tudo aqui em Ubatuba. Urbanização, obra, saneamento básico. Aí o Anselmo veio dizer aqui, ó, verdade, nada contra a feirinha. Verdade deixar de ser feirinha da 25, mas ser uma feira de artesanato. E há possibilidades para isso, e dentro até daquilo que o Renato falou, a gente promover a harmonização entre o ambiente, os artesãos e os visitantes. É possível fazer isso sem sombra de dúvidas. Nós temos aqui a Carlota falando, se tudo é irregular na edificação da feirinha, o que pode ser feito para impedir que, começando a funcionar, ela se torne permanente? É uma coisa que realmente a gente precisa sentar aí com a próxima prefeita para resolver. Vou mandar um abraço aqui para o Gilmarzinho participando, Beto Francini, dando um abraço aqui para o Renato, dizendo assim, ó, tudo muito bem colocado. Temos aqui o Pedro Tuzino, o engenheiro Pedro Tuzino, vendo com uma colocação bastante interessante. Eu quero cumprimentar o Renato, um ícone da arquitetura, tenho orgulho do seu trabalho no âmbito nacional, o Fábio pela sua participação frente aos problemas da cidade, o Ednelson pela iniciativa, obrigado, Pedro. Precisamos discutir os desafios do desenvolvimento de forma equilibrada e responsável e que garanta a sustentabilidade social e ambiental, abandonar os extremismos, tanto de grupos de interesse escusos e as forçadas judiciais que trazem insegurança para um bom investidor, congela políticas públicas e habitacionais, sem sombra de dúvidas. Aí nós temos aqui a Mauri falando assim, ó, Renato, importante para a cidade a sua visão. A Cristina Prochaska falando aqui, ó, Renato Nunes, o Beto, para montar o conselho da cidade, tem que montar os conselhos distritais previstos no PDDI de 2006. O Leandro Salles, muito bom usar o plano diretor como base, mas realmente será muita modificação, pois se passaram 16 anos, então a reformulação é essencial. A Patrícia Reis falando aqui, maravilhoso, Renato. A Cristina Prochaska falando das conexões sociais, organização do cidadão. O Brian David, forte abraço, Brian, obrigado aqui pela participação. A Cristina falando do Ministério Público, a Patrícia Reis também, Ministério Público de outras cidades processam prefeituras por muito menos, aqui nada. O Ricardo Vigiani, abraço para o Ricardo, também outro grande arquiteto, a quem devemos recorrer se nem o Ministério Público leva adiante as nossas denúncias. Ou seja, muita gente participando aqui, graças a Deus, uma boa participação, né, o Renato, o Fábio, mostrando que esse é um caminho legal que a gente tem que seguir. Então, às quintas-feiras, nós teremos as lives aqui para tratar desses assuntos.
falando da questão verticalização e saneamento básico, porque nós temos mais ou menos 130 prédios em construção. Fábio Snar, como vai ficar a questão? Cortou o áudio? Não? Eu vou falar sobre, você falou sobre esses 150 lançamentos de prédios, estão em andamento, estão em aprovação na prefeitura. Deixa eu fazer um comentário. Até recentemente, Ednelson, todos os ouvintes, até recentemente, qualquer empreendimento, qualquer residência, qualquer estrutura vertical, né? Desde uma unidade unifamiliar, uma residência, até um prédio com 70 unidades, com 100 unidades. Nós temos prédios na Praia Grande com 400 unidades. Né? Precisava de uma conta de ligação de água e esgoto. Então, se apresentasse na prefeitura uma conta, né, de água condicionada que tivesse esgoto, você tinha o projeto aprovado. Acontece que nós temos hoje 4 empreendimentos bloqueados e com problemas, construções edificadas que ganharam a aprovação da prefeitura juntando um comprovante de ligação de água e taxa de esgoto. Só que a infraestrutura urbana, não preciso falar que ela é antiquíssima, carente, retrógrada, condenada, entupida por areia, por pedra, por assoreamento ou por comprometimento do lençol freático, ou por assoreamento do leito carroçável, né? De que não comporta. Então, hoje os prédios estão com enormes, 4 empreendimentos, com enormes problemas, gravíssimos problemas, simplesmente com uma conta de água. Então, de um ano para cá, diante desse problema, uma ação do Ministério Público ordenou que a prefeitura pedisse um atestado, quem desse entrada no empreendimento, principalmente vertical, vamos falar de verticalização e de saneamento, um atestado de abrangência e de eficiência da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Ambiental. Porque não bastava mais apresentar uma conta de água, porque não basta falar que passa uma rede de esgoto. Se ela não consegue comportar, então a gente, sabe, Ednelson, quando a gente projeta um sistema viário, um sistema de trânsito, ou falando de verticalização, se pensa na pior situação. Então, imaginemos às 18 horas, às 19 horas, todo mundo retornando do trabalho ou da praia, X unidades, 30, 40, 200 unidades, chuveiro, sistema de saneamento funcionando. Qual que é o colapso que aquele sistema sofre naquele momento? Então, tudo isso tem que ser pensado de forma clara, técnica, transparente, pensando na cidade. Né? E eu acho que isso é um sistema condenado, a gente está com um problema. Você tem esse número, que esse número também nós temos, são 150 projetos, construções, ou em obra, ou em tramitação da prefeitura para aprovar. E esse abacaxi, o Renato comentou, a gente tem um novo futuro, uma nova cidade, um novo horizonte, hoje é dia 3, daqui a 27 dias, daqui a 28 dias, mês é 31. E o tempo está muito curto. A gente precisa, nós profissionais arquitetos, enquanto somados pela instituição do IAB, a gente está buscando uma aproximação junto à prefeita eleita e também ao Marcinho, que é o vice. Já conversei com o Marcinho por 2 vezes, estamos provocando essa aproximação, inclusive, Ednelson, e toda a sociedade que está ouvindo. Porque o IAB, ele precisa não só ser um apontador, mas ele ser um grupo de apoio, um grupo que soma, um grupo que ajuda a construir pontes para poder transpor. Porque a gente pode e deve contribuir com opinião. A gente precisa participar de forma efetiva e proativa. E essa é uma ideia. Mas parece que os órgãos públicos, os prefeitos, têm uma reação com a gente porque eles não conseguem entender. Desculpa, mas parece que eles só querem ouvir aquilo que a gente quer que fale. Mas não é assim. Né? Olha o colapso que tal que nós estamos falando. A gente permeou da Rio Santos, o assunto é verticalização. Temos essa situação positiva de reflexão de que o Ministério Público parou 3 empreendimentos essa semana na Enseada. A gente tem um horizonte difícil. A gente não tem uma luz no fim do túnel muito transparente.
Olha, eu acho. Você vai falar? Não, não, Eu papai. acho que a gente está num momento é, de tanta experiência negativa e agora é, pa- parece que tem um outro momento. O, Essas negociações do Brasil inteiro entre as câmaras e as assembleias legislativas, o governador e o prefeito, são sempre feitas, elas se distorceram, elas são acomodações de interesses eh, negociados. Claro que não é só isso, mas a grande presença da comunidade não se dá nessas decisões. São os nossos representantes? São, mas de 4 em 4 anos você não tem como mexer. Então, no microcosmo do município, é um problema que é da Assembleia, que é do Congresso Nacional. O pessoal fala que o presidente da Câmara e do Senado engavetaram as propostas do governo. São essas trancas políticas não pode passar para o município. O município é muito pequeno. Por isso é que é saudável o Estatuto da Cidade quando ele coloca o Conselho do Cidadão, todo estruturado em Conselho Distrital, conselhos técnicos, tudo bonitinho, bem montado pelo Estatuto da Cidade, é uma presença construtiva para a cidade. Porque os embates e as picuinhas entre prefeito e vereadores, joguinho de interesse, perde a dimensão, Então, mas, Renato, conforme o problema se coloca. É isso que nós temos que ter agora. Não depende de voto, não depende de nada, depende de vontade da população se organizar. Vamos fazer, pegar uma meia dúzia de pessoas de Nelson e montar um passo para contribuir com a nova gestão naquilo que é nossa responsabilidade, o cidadão. Nós temos que nos organizar para ser cidadão, senão não adianta. Já tem a exato. Câmara, tem os vereadores, tem o presidente, agora nós temos que nos eleger e não precisamos fazer campanha, é só a gente se mobilizar. Pega o Estatuto da Cidade, vê lá como é que isso faz, a gente monta esse troço. Isso que está precisando. Exato. Renato, e aí, essa questão dos conselhos, né, é um outro ponto importante, porque eu até discuti muito isso ao longo desses últimos 50 dias, por conta, claro, da campanha, mas essa questão dos conselhos, né, a gente observa em várias outras cidades o quanto os conselhos são realmente participativos e não só consultivos, como deliberativos. E o quanto a gente observa que em Ubatuba há um enfraquecimento da questão dos conselhos, justamente porque não há interesse por parte do governo, né, da gestão, de que haja essa troca. Né? A gente teve, durante a campanha eleitoral, inclusive, um debate que foi organizado para discutir a questão cultural, com membros do Conselho Municipal de Cultura, e o que a gente observou e o que a gente ouviu foi de que existe, né, eu fiquei muito feliz porque o meu plano de governo tinha pontos que estavam ali muito claros daquilo que já está estipulado pelo Conselho de Cultura, do que deveria ser feito com a cultura local, e o que a gente ouviu é o plano municipal de cultura pronto e engavetado. Então, assim, não é só uma questão. Primeiro, nós precisamos retomar essa questão dos conselhos de uma forma efetiva, como disse o Renato, trazer o conselho e trazer a população para ser participativa do processo, mas principalmente cobrar que aquilo que for produzido a partir da participação direta dos conselhos seja efetivado. Então, é necessário que a participação da população seja também no sentido da cobrança, não só no papel do exercício, né, da participação direta na elaboração, na organização, na construção, mas também depois da cobrança para que o poder público cumpra aquilo que for acordado, aquilo que for acertado, aquilo que for apresentado, porque há, infelizmente, um teatro que acaba sendo construído no sentido de que, vamos fazer, vamos organizar, põe no papel, pegou, guarda o papel na gaveta e se faz aquilo que se tem interesse, e se faz daquilo que se quer, sem levar em consideração a opinião da população. Então, eu acho extremamente importante que a gente esteja discutindo tudo isso, principalmente, não só a participação de vocês dois, porque eu sou só o intermediário, né, o interlocutor disso tudo,
mas principalmente de vocês como profissionais altamente qualificados, mas também eu estou muito feliz aqui pela participação das pessoas que estão acompanhando a live, se posicionando e falando a respeito, que mostra que nós temos realmente condições de organizar tudo isso, organizar as pessoas e, como o Renato falou, organizar a sociedade para que ela seja participativa de todo esse processo. Fábio. Tem um colega arquiteto que é o Flávio Malta, ele colocou no grupo do IAB que ele quer saber qual canal para ele poder fazer a pergunta. Tem como você colocar aqui no rodapé dessa live? Porque ele está compartilhando, ele está assistindo, mas ele está com essa, ele quer saber qual canal ele faz pergunta. Alô, Ednelson? Já estou passando aqui para você no... Vou passar aqui nos comentários e vou passar aqui... para mim também no particular, eu compartilho no... Isso, eu passo aqui para você no chat privado e você manda para ele, que aí ele pode participar. O Flávio Malta também é outro excelente profissional que eu tive a honra de entrevistá-lo várias vezes pela Rádio Costa Azul. Então, enquanto você compartilha, deixa eu fazer um comentário. Vamos falar de verticalização. Vamos voltar a falar de verticalização. Vamos dar um exemplo da Praia Grande, que é uma coisa que está sendo desenhada nas Toninhas, que está sendo desenhada na Praia do Itaguá, em todo o bairro do Itaguá, certo? Que é o seguinte. Vamos imaginar que um prédio, uma edificação vertical, ele pode ter o recuo, ou seja, na porcentagem de taxa de ocupação do solo, ele tem que deixar 3 metros de recuo para o muro, para a divisa. Vamos imaginar que ao lado do outro imóvel também tenha um prédio. Então, o recuo entre um prédio e outro são de 6 metros. A Lei 711, na tipologia e no regramento da tipologia construtiva, na descrição da condição de volumetria e do memorial descritivo da tipologia, fala assim, que uma sacada ela pode ter até 1,20 m. Então, vamos lá. Um prédio, eles têm aqui 6 metros de recuo, cada um tem uma sacada com 1,20 m, são 2,40, 2,40 para 6, 3,80. Então, a gente só tem um intervalo de 3,80. Então, eu quero colocar o dedo numa ferida. Como nós sabemos e sentimos dificuldade que a Prefeitura de Ubatuba tem uma carência enorme, tem um abismo quando a gente fala de fiscalização, quando nós falamos de postura. Então, falta veículo, falta equipe, falta um desenho de gestão municipal para isso. Os prédios estão construindo sacadas, vendendo-as como varanda gourmet. Afinal de contas, é o único quintal privativo que o dono da unidade de apartamento possui. Então, ele está fazendo sacada de até 2 metros. Então, vamos lá. São 6 metros de recuo. A pessoa faz uma sacada de 2. O outro faz uma sacada de 2. 4, menos 2, menos 6, 2. Então, está quase os bairros populares que a pessoa fala assim, você tem aí uma cabeça de alho para me dar que acabou? Me dá uma colher de pó de café, por favor. Acabou meu fósforo, você empresta? O que eu quero dizer com isso? A exemplo da Praia Grande, que vai se repetir nas Toninhas, que vai se repetir no bairro do Itaguá, é a conurbação. Falta ventilação, falta insolação para as edificações. É um aglomerado de gente com problemas de esgoto, de coleta de resíduos, né? Que a gente fala coleta de lixo. Lixeiros somos nós que geramos lixo, né? Existem os coletores dos nossos lixos. Então, eles têm uma dificuldade enorme, tem impacto no trânsito. Essas construções estão impermeabilizando o solo em 100%, sendo que existe a taxa de ocupação que define, além do recuo, quanto que se pode impermeabilizar o solo. Não é isso que acontece. Esses prédios, eles impermeabilizam 100%, ou seja, quando chove, a água vai para onde? Vai para a rua. Todo mundo lacra, todo mundo impermeabiliza o solo. Para onde vai a água? Então, esse é um problema real, esse é um problema de todos os dias, quando tem chuvas pesadas no Itaguá e na Praia Grande. Vários empreendimentos sofrem, aqueles que possuem garagem subterrânea,
vários empreendimentos sofrem. E isso vai se repetir nas Toninhas e no Itaguá. Eu queria fazer um comentário, Fábio, em cima desse assunto. Já que o tema é verticalização, eu quero dizer o seguinte: enquanto for a regra baseada na 711, não tem que discutir verticalização, porque sempre será um lixo. Porque a Câmara aprova o que precisar. Se amanhã um cidadão quiser botar um quiosque num lugar que não público, ele vai privatizar o espaço porque vai ter um vereador que vai conseguir uma brecha para ele. A cidade está totalmente comprometida com esse tipo de expediente. Então, falar em verticalização com a Lei 711 e essa Mercado Livre não adianta nada. Nós temos que começar a corrigir o problema da legislação e da presença da comunidade para a gente fazer pressão na Câmara, fazer pressão nos prefeitos. Senão, a cidade acaba. A cidade tá sobrando o quê? É isso que precisa tomar conta. O Pedro, antes de eu falar de um ponto aqui que o Pedro Tuzino colocou, a Patrícia Reis fala assim, o que não podemos é ser hipócritas, pois a população não teve oportunidade de participar desta atual administração, haja vista a redução das associações, conselhos que fizeram para debater plano diretor. Na verdade, Patrícia, e eu falei isso várias vezes, inclusive durante a campanha eleitoral, em Ubatuba nós temos 2 pontos extremamente importantes a considerar. A classe política fomenta a miséria, que é para trocar o voto por R$50 na boca de urna. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, extremamente importante. Se enfraqueceram ao longo dos anos os conselhos e associações de bairro, porque existe uma preocupação de perpetuação no poder. Então, não se fomenta e não se fortalece as associações de bairro para não se ter contraponto, mas principalmente para você não ter novas lideranças que possam se colocar ali na frente como adversários políticos de quem está no poder. Tá? Então, assim como a gente não pode ser hipócrita ao falar a respeito dessas questões, a gente também não pode fechar os olhos para essas questões que são muito claras. Né? Existe uma preocupação, e se a gente olhar ao longo dos últimos 30 anos, nós temos aqui pelo menos 3 pessoas que acompanham o dia a dia político da cidade há pelo menos 30 anos, né? Alguns mais, outros menos, mas em torno de 30 anos, a gente vai ver que são sempre as mesmas pessoas circulando em torno do poder. Então, para eles, não há uma intenção, não há um interesse de que a coisa mude, para que eles não percam a força e não percam o poder de barganha e o poder de negociação que, infelizmente, eles têm, porque não há uma preocupação com a cidade. E aí, eu deixo o Renato e o Isnar de lado dessa discussão e trago para mim essa opinião. Essa opinião é minha e eu não tenho preocupação nenhuma em colocar ela aqui de forma bem clara. E qualquer político, o atual prefeito, os atuais vereadores, ou qualquer funcionário, né, qualquer comissionário que quiser vir discutir isso comigo, estou à disposição para a gente vir falar aqui. A hora que quiser, a gente faz uma live também para falar a respeito dessas coisas. Porque, para mim, isso é muito claro. Né? Existe esse aspecto. Tá? E aí, voltando à discussão que é o tema, o Pedro Tuzino coloca uma coisa importante aqui, o Fábio e Renato, sobre isso, sobre a questão do papel da Sabesp em relação à questão do saneamento básico. E a gente observa que, em função do marco regulatório, a gente tinha uma série de possibilidades, né, para se discutir saneamento e projetar essa questão do saneamento, e a gente assinou um contrato que, para muita gente, o Pedro Tuzino é um deles, é um contrato que causa muito mais preocupação do que tranquilidade em relação ao futuro do saneamento na cidade. Em relação a essa questão, qual a posição de vocês? Quer falar, Renato? Não, eu tenho uma dificuldade de falar em termos de providências do governo estadual em Ubatuba, porque a gente sabe o que aconteceu. Então, nada funciona se não tiver aprovação estatal, do Estado, não estatal, do Estado. E a manifestação do Estado é morosa, é difícil. CETESB, por exemplo, não funciona,
no dia, não é que não funciona, funciona muito bem lá pelos seus escaninhos e os seus caminhos, mas no processo de ocupação, de expansão urbana, onde você tem que ter uma opinião do Estado, seja Condefat, IPHAN, Sabesp, trava. Então, por que isso? Porque nós não temos força política. O prefeito nunca teve força política para botar ordem na Rio Santos. Foi um crime que fizeram o governo federal. E em outros lugares, a cidade bate pé e o governo arruma. Então, você me pergunta sobre Sabesp, nós chegamos num ponto de saneamento de esgoto que está uma pouca vergonha. Tem rios importantes aí virando depósito de lixo, de esgoto. Então, e eles sabem disso. Há anos que eles sabem disso. São pequenas normas que vai e depois cai na mesa de um funcionário, não funciona, nós não temos como cobrar, não temos que o prefeito está preso no... Esse jogo político atrasado, ignorante, ele está destruindo as cidades. E Ubatuba, com essa pressão internacional bonita da cidade, ela vai ser violentada, vai ser martirizada essa cidade se a gente, como comunidade, não se organizar. Eu estou insistindo nesse ponto porque há uma renovação e a gente tem que acreditar que essa renovação a gente vai ter espaço. Eu espero que a gente consiga exigir esse espaço. Não nos será dado. Nunca receberemos, a população não vai receber a caneta para tomar seus destinos. Será sempre uma caneta pública. Só que nós vamos fazer diferente, porque o Estatuto da Cidade diz que nós temos esse direito. Então, todo esse cenário que a gente, como arquiteto, está vendo, fica uma brincadeira. Quando você entra para fazer um projeto, você está fazendo um projeto sonhando lá que vai resolver uma porção de coisa daquele bairro, aquelas pessoas, mas no fim vem problema de saneamento, vem problema do quê? Vem problema de vegetação, que os outros cortaram tudo, estragaram tudo, e para você não fazer, então fica parado tudo. Olha, eu acho que nós temos, e esse programa, eu estava dizendo que eu não pretendia fazer aqui um depoimento procurando os criminosos, mas do ponto de vista assim de um desenvolvimento urbano, a gente primeiro precisa saber que força nós temos, porque o desenvolvimento urbano quem faz é o cidadão. É o cidadão. Ele vai eleger o prefeito, ele vai eleger o vereador, mas ele não vai poder se esconder depois que elegeu. Ele vai ter que ter uma estrutura que permita que ele permaneça nas decisões fundamentais do seu município. Pequenas cidadezinhas, Barueri, outras pequenas cidadezinhas, a gente sabe que elas têm um carinho próprio pela cidade, não é? Aqui em Ubatuba não tem. Nós não temos, a cidade, os moradores não têm carinho, porque depois aquele plano cruzado, aquele plano do Sarney, que encheu a cidade, duplicou, triplicou, né? Veio gente de tudo quanto é lado, então os caiçaras ficaram fugidos, os mais velhos morreram, né? Então a matriz social dessa cidade, ela não permite o orgulho. Esse é um ponto importante, Renato, que é a questão do pertencimento, né? Que é a palavra. Pois é. Do momento, né? Então temos que ganhar isso no grito. Então, e aí, eu vou falar uma coisa e vou tomar liberdade aqui de puxar a sardinha para o meu lado, não como pessoa, mas como jornalista, profissional de comunicação, e assim, eu sei que eu sou um saudosista, eu sei que eu sou chato por ser repetitivo em relação a isso. Mas uma cidade que não tem um jornal forte, não tem uma rádio forte para se discutir os assuntos da cidade, ela perde a possibilidade de juntar em torno de si as discussões, como a gente tinha antes, quando a rádio cumpria um papel extremamente importante para a cidade. A gente tem as redes sociais hoje. Eu sou um defensor das redes sociais, eu sou
Eu sou um cara das redes sociais, eu estou nela, né, trabalhando com ela, ganho meu sustento a partir das redes sociais, mas eu sei que ela é pulverizadora, ela não concentra, ela é dinâmica demais. Então, a coisa é muito rápida e ela se perde. É diferente do que a gente tinha antes. Então, a gente precisa realmente começar a encontrar espaços para que a gente possa trazer todas essas pessoas para a discussão e para que a sociedade se mobilize, né? Para que a gente possa ir aos poucos fortalecendo os conselhos, fortalecendo as associações de bairro, dando voz para a população. Porque essa questão do pertencimento, viu, Renato, passa também por essa possibilidade da população participar dessas discussões em ambientes como esse também, para que ela se sinta ouvida, né? E, claro, a partir dessas colocações todas, isso chegue ao poder público e o poder público faça a parte que lhe cabe, que é agir a partir... Porque uma coisa que a gente esquece é que a classe política, o sistema político brasileiro, é um sistema político de representação, um sistema político representativo. Vereador e prefeito deveriam representar a vontade da população. Eles são autoridade no ponto de vista institucional, no momento em que eles têm a palavra final. Mas, na prática, eles são servidores públicos. Eles deveriam servir à sociedade. E a sociedade deveria ter a voz para poder chegar até eles e poder dizer, olha, eu quero que seja assim. Só que eles se colocam, e em Ubatuba isso é muito claro já há muito tempo, num patamar de cima para baixo. Eles são a autoridade. Vereador que até ontem era absolutamente nada, só porque ganhou a eleição, virou autoridade e se acha no direito de tratar as pessoas com desdém, de tratar a sociedade com desdém. Amanhã, ao meio-dia, nós vamos ter uma votação para aumento do IPTU. Antes de se votar IPTU, a Câmara Municipal teria a obrigação, porque é papel dela e é papel desses vereadores que ganham bem para isso, e fiscalizar e cobrar a prefeitura para que a prefeitura fiscalize e cobre o ISS, que é sonegado, inclusive de algumas grandes construtoras da cidade. Porque as estimativas não contam que a gente deixa de arrecadar por ano de 12 a 24 milhões de reais. 12 a 24 milhões de reais, que deixam de ser arrecadados por ano por sonegação de ISS, por falta de fiscalização da prefeitura que não cobra. Então, antes de se discutir o aumento do IPTU, que vai impactar uma população que já sofre pela pandemia, teria que se discutir como cobrar a prefeitura que faça o seu papel de fiscalização e de cobrança do ISS. Mas isso os vereadores não fazem, porque é mais fácil aumentar o IPTU, que eu sempre digo, é um imposto preguiçoso. Então, eles são representantes. Infelizmente, Renato, dentro disso que você colocou, dessa questão de pertencimento, nós precisamos trazer a população para que ela seja partícipe do processo, que ela participe de todo o processo e se sinta parte. Senão, nós vamos continuar sendo vendidos como estamos sendo. Deixa eu fazer um comentário, para não deixar a pergunta que o Pedro Tuzino fez sobre o marco regulatório do plano de saneamento. Até um tempo atrás, eu ainda nunca fiz isso e nunca parei, a população, de uma certa forma, reivindicava colocando o nariz vermelho de palhaço indo para as ruas. E os políticos, com certeza, nos seus ambientes, riam da gente, né? De fato, a gente é palhaço mesmo. Eu vou dar um outro nível na nossa entrevista aqui. A gente está tendo um reflexo, para poder falar do marco regulatório de esgoto, a gente está tendo um reflexo na porcentagem de absenteísmo para as eleições. Tem o número de 30% em Ubatuba, em São Paulo chegou a 40%, ou seja, existe uma falta de credibilidade com a política, e parece que isso é proposital, que é por isso que os conselhos não têm eco, é por isso que órgãos como o IAB e outros tantos não têm eco, e é por isso que a gente busca se organizar. E eu preciso aqui
reforçar os parabéns para a sociedade, amigos do bairro da Enseada, que eles foram unidos, guerreiros, fortíssimos e conseguiram brecar, junto com a ONG Ubatuba Sim, esses 3 empreendimentos buscando ordenamento. Agora vem o marco regulatório que o Pedro comentou. Agora, em 2021, porque agora a Sabesp tem um contrato de 600 milhões e está fazendo uma nova estação de tratamento com um novo ramal, né? Então, atualmente se deságua o esgoto tratado no Rio Acaraú. Agora vai ter um ramal que já está sendo cortado a obra por dentro da estufa 2, que vai passar ali entre o empreendimento comercial atrás do Semar, entre o Marconi, vai cair ali no nosso Rio Grande, que já é completamente comprometido, principalmente aqui na Ilha dos Pescadores, porque toda a unidade da Ilha dos Pescadores não possui esgoto. Toda a Ilha dos Pescadores. Então, vamos colocar nariz, bola de vermelho de palhaço? É difícil, né? A gente precisa se unir, a gente precisa buscar força. Essa minha fala não é de conclusão, ao contrário, mas só quero pincelar uma coisa. Riquíssimo esse canal que você está abrindo, a oportunidade que você está dando para 2 profissionais, eu e o Renato, e tantos outros que podem vir aqui somar e depor, para poder construir, somar e apontar, porque o IAB, Ednelson e ouvintes, nós conseguimos fazer um boletim e estávamos na construção do segundo e ele ainda vai nascer. Os compromissos, as nossas tarefas profissionais, particulares, pessoais, roubam o nosso tempo, porque a gente doa o nosso tempo pelo IAB. E o Renato fez uma colocação para uma coluna. Ele fez uma pergunta para poder ter reflexão que um entrevistador faria. Ubatuba tem solução? Ou se Ubatuba ainda tem solução pelo caminho que a gente está tendo? Nós estamos discutindo aqui verticalização, a gente está explodindo com problemas de resíduos, de saneamento, de poluição visual, as praias completamente compromissadas com excesso de ambulante, um cartel político enfiado ali. Eu sei que o assunto é verticalização, mas tá difícil. Tá difícil. Renato, pode ter alguma colocação nesse sentido? Eu sei que eu desabafei, mas é porque, assim, a gente vê, quem acompanhou e quem acompanha a cidade e vê o quanto ela está atrasada, não tem como não se indignar com tudo isso que a gente observa e com todas essas aberrações, né? Só aqui a gente falou de pelo menos 3 ou 4 aberrações gritantes mesmo, que infelizmente atendem a muitos interesses, menos os interesses da cidade. Olha, eu queria fazer um comentário. Nós somos 2 arquitetos que estão aqui, tem uma porção aí pela cidade. O nosso trabalho se caracteriza, o trabalho do arquiteto, se caracteriza por materializar algum sonho, né? Seja quando você faz um projeto para alguém que é uma pequena casa, é um edifício, é uma escola. Como é que você inventa um projeto, né? Você tem seu arsenal de informações e você antevê a organização dos espaços. Então, tem toda uma lógica entre o programa que você vai ter que atender, os dados do ambiente que você vai inserir essa obra, tudo isso faz parte do nosso trabalho. E a gente aprendeu a fazer, e a gente, quando analisa uma cidade, a gente analisa segundo esse enfoque. Por isso que a gente acaba martelando certas coisas. Porque para você, como cidadão responsável pela urbanização, que é ser chamado eventualmente para participar de uma determinada ação que se rebate num conjunto grande da cidade, pessoas e tudo mais, você tem que ter segurança de que aquilo que você vai fazer junto com outros técnicos possa ser útil.
não é o que acontece em Ubatuba. Ubatuba só é útil, ultimamente, só é útil para a empresa imobiliária. Eles tomaram conta de qualquer terreninho acima de 600 metros quadrados, é logo disputado a bala para fazer um predinho. Então, eu acho que essa nossa reunião de hoje levantou todos esses aspectos, mas eles estão todos comprometidos com a falta do plano geral, que é o plano diretor. Todos os problemas que a gente falou teriam solução diferente no plano diretor. Todos. Sabesp, tudo. Então, a minha ênfase é o seguinte: nós estamos há 20 dias de uma nova gestão. Esquece essa que saiu, a gente teve uma preocupação, quisemos ajudar, levamos uma banana solene ao longo das tentativas e olha no que deu, né? Não deu em nada. Como a outra gestão também não deu em nada. Então, e a terceira já não deu em nada. Sempre um processo de desmoralização do meio urbano. Renato. Onde já se viu o trânsito, o sistema de transporte público? Agora estão falando em duplicação da Rio Santos. Já pensou o que seria isso? Tem aí uma norma que vai fazer uma duplicação. Eu não posso imaginar o que seria isso. Para essa acaba Ubatuba. Não que o trânsito não deva ser, a via não deva ser duplicada, se for o caso. Mas nós não temos na cidade ainda o preparo e a maturidade para enfrentar uma pancada dessa. Vai ficar um joguinho de prefeitinho com um vereadorzinho resolvendo um pepininho lá no Ipiranguinha. Pô, chega disso. Nós temos que botar a cara à tapa. É nisso que eu estou achando que esse programa nosso vai valer, porque dá para perceber pelos comentários que tem gente pensando da mesma forma. Então, vamos trabalhar nisso, porque ficar jogando verticalização, saneamento, tal, são detalhes em cima da inexistência de um grande projeto para a cidade. Não se planeja a cidade para 20 anos. Renato, eu falei muito isso durante a campanha, mas é claro que quando você é candidato e você está em campanha, tudo que você fala vem com o peso e com a carga da candidatura e da campanha. Mas eu falei sobre tudo isso, né? Quer dizer, a gente não projeta e a gente não planeja a cidade para os próximos 10, 20, 30 anos, e a gente vai resolvendo exatamente do jeito que você falou, a gente vai resolvendo um negocinho aqui, outro ali, achando que isso é gerir a cidade, que isso é administrar a cidade. Então, assim, o pensamento é muito limitado, né? Infelizmente, os grupos e os quadros também são limitados na sua execução, e a gente espera que a próxima gestão haja de forma diferente e se cerque de qualificação profissional para fazer as coisas da forma como deve ser feita. Porque se não for fazer, e aí essa é a minha preocupação, nós estaremos mais 4 anos sendo atropelados por mais um monte de coisas como essa acontecendo. Mas tem uma participação aqui que eu quero registrar aqui, que é a participação do Claudino Veloso, ele traz uma informação interessante, olha só. O projeto de lei que vai à votação amanhã é para substituir o aumento do IGPM estabelecido no Código Tributário de Ubatuba e que está em 20,93% pelo IPCA de 3,92%. Se não for aprovado, teremos um aumento muito maior do IPTU. Acho interessante que realmente essa mudança aconteça se for para um percentual menor. A grande questão não é só a mudança, é a questão de se aplicar o aumento do IPTU nesse momento, nessa condição, nessa circunstância. Por quê? Porque nós tivemos uma pandemia em que a atual gestão, a Prefeitura Municipal, ela não estendeu a mão para ajudar ninguém. Ninguém. Nem a população carente e nem os empresários. Então, foram meses em que todo mundo ficou esticando a corda e ela por pouco não arrebentou, tá certo? E agora você vinha aumentar o imposto, quando você tem outras ferramentas para você melhorar a questão orçamentária, para poder fazer um exercício 2021 melhor, que teria sido uma reforma administrativa, com diminuição de secretaria, com a diminuição de número de comissionados, né? Com a diminuição de contratos, como a questão do contrato do lixo, né? E preocupa muito a informação de que determinados candidatos que se elegeram foram fazer a comemoração da vitória já na casa
do dono de outra empresa de lixo, que se for verdade, a gente vai ter que ficar de olho para ver o que vai acontecer com o contrato de lixo. Ou seja, dá para perceber, né, o Renato, o Fábio, que esse espaço que a gente está abrindo agora das lives às quintas-feiras vai nos proporcionar ainda muita coisa para a gente discutir, porque tem muita coisa para ser ajustada, porque o Ubatuba, não é que o Ubatuba não avançou, o Ubatuba regrediu, nós estamos muito atrasados, e a culpa desse atraso é, primeiro, da classe política, que defende muito mais os seus interesses do que os interesses da população, e da população que, de certa forma, não participa ou não se estimula a participar de momentos e de questões extremamente importantes, e eu espero que a gente possa ter esse espaço aqui para poder justamente fazer isso, participar, discutir, falar, movimentar. 1h42 de live, quase 1h45, né? Passamos aí dos 90 minutos, tá certo? Tem muita coisa que a gente ainda pode discutir. Eu espero que vocês aceitem os próximos convites, porque a gente vai estar retomando outras discussões, falando de outras coisas, e vocês mostraram mesmo aqui algo que eu já sabia, claro, né, por conhecê-los há muito tempo, que vocês conduziriam isso com maestria e o fizeram. Então, eu queria agradecer, Renato, agradecer, Fábio, pela participação, agradecer a todos os comentários, deixar vocês aí para as considerações finais e agradecer demais. E eu espero que o LC28, que é o nosso portal que vai entrar no ar daqui a 2 semanas, seja realmente o grande ponto de encontro para a gente discutir todas essas questões. As lives vão ser uma ferramenta do portal de notícias que começa aí estourando até o dia 20 de dezembro, para a gente poder discutir todas essas questões. Eu espero que as pessoas que estão acompanhando a gente agora compartilhem essas lives com os amigos, porque vale a pena, quem não pôde assistir agora ao vivo, que assista posteriormente essa live para entender tudo isso que a gente está discutindo e que possa se estimular a participar das próximas discussões. Começando aí com você, Fábio, obrigado aí pela participação, parabéns pelas palavras, pela fala, e eu espero ter você aqui com a gente outras vezes. Ednelson, eu vou ser bem breve. Eu não posso esconder, inclusive às vezes sou taxado pela minha sinceridade, me aplicam alguns adjetivos, mas eu não vou deixar de perder essa oportunidade. Eu me sinto muito triste morando em Ubatuba. Eu me sinto completamente desamparado, eu me sinto extorquido pelos impostos, eu vejo todo um descaso. Eu estou em Ubatuba há 33 anos, e a gente está falando de verticalização, e a gente está falando por conta da verticalização, das consequências da verticalização, esse crescimento desordenado com 150 projetos em andamento, uma carência enorme, esgoto, lixo, água, trânsito, saúde, infraestrutura e tudo. É serra que fica entupida, são os acessos que ficam congestionados, enfim. Eu me sinto aborrecido muitas vezes em morar em Ubatuba, sabe? Eu amo, eu tenho essa contemplação, eu falo que Deus aqui desenhou mesmo, podemos chamá-lo de um grande arquiteto desse universo aqui, sabe? Ele caprichou. Falando de verticalização, quando você me convidou, eu fiz uma colocação. Parece que a gente precisa pensar em 100% verticalização e ao mesmo tempo 0%. Mas como assim? Verticalização é um processo inevitável em alguns locais, no centro, em alguns outros momentos. Em alguns outros lugares precisa ser revisto o plano diretor, não feito um novo, revisto, como bem falou o Renato. A 711 ela precisa, de certa forma, ser congelada para ser revista. Em alguns bairros ela tem que ser parada imediatamente com ação no Ministério Público. A exemplo da Enseada, que estavam nascendo 3 empreendimentos sem nenhuma infraestrutura para esgoto, né? Mas não vamos tocar nesse assunto de novo. Bom, eu quero convidar você a abordar um outro assunto a partir da semana ou dentro do seu cronograma. Falar sobre invasão. Porque nesses últimos 4 anos, Ubatuba nunca sofreu tanto com invasão como há décadas. Nesses 4 anos, o que Ubatuba sofreu, falo do meu bairro, eu ando por Ubatuba muito. Ubatuba sofreu invasão no Ipiranguinha, no Horto, no Sertão da Quina, no Araribá, no Ubatumirim, no meu bairro que é o Taquaral. Ubatuba sofreu muita invasão. Posso falar a maior da invasão, a feirinha hippie que invadiu a areia da praia, que
fez um crime ambiental. Fábio, se a gente for falar de invasão, partindo desse princípio que você colocou agora da feirinha, a coisa vai ficar mais complicada, porque nós temos que falar da invasão dos quiosques, que tomaram conta das praias como se fossem donos, literalmente, das praias. Eles se esquecem que eles são apenas permissionários e se acham donos das praias, e ninguém toca na ferida, porque as pessoas têm medo da associação dos quiosqueiros, tá certo? E nós temos que discutir isso. Como tem medo da associação do grupo da Feira Hippie. Exatamente, porque ficam preocupados com o voto. Ficam preocupados com o voto. Porque teve gente da associação da feirinha que falou para mim várias vezes: eu vou fazer campanha contra você, porque quem é contra a feirinha vai ser falado contra para não ser votado. Eu não sou contra a feirinha. Eu sou contra a aberração arquitetônica que está sendo feita. Mas como eles querem entender da forma deles, não tem problema nenhum. Bom, então, assim, o espaço vai estar aqui para discutir a feirinha, o espaço está aqui para falar de invasão. Você deu a dica, semana que vem vamos falar das invasões, porque se você sair agora à noite, de carro para qualquer lugar que você for da cidade, e você olhar para os morros, você vai perceber, pelas luzes acesas, as invasões. Faça esse exercício. Eu já fiz. Faça esse exercício. Sai pela periferia, sai pela cidade como um todo, olhando para os morros, para você ver como você vai ficar assustado, Fábio, para você ver os locais que estão consumidos. Não estou falando desse pessoal, estou falando de tudo, desde o pessoal que tem grana e toma conta, né, com as compensações ambientais das encostas com suas grandes casas, até as pessoas que constroem ali porque não tem política habitacional na cidade e a única alternativa que eles têm é justamente construir no pé do morro. Né? Eu estou falando de invasão como um todo. Esse vai ter o seu tema, então, da semana que vem. Fica aqui minhas considerações. Você abriu um espaço maravilhoso. Estou mais satisfeito em poder levar a população e contar com isso. Muito obrigado por abrir esse espaço para mim. Me senti enormemente lisonjeado. Não sei se tem altura para estar ao lado do Renato. Eu sei que existem dezenas de outros profissionais. Agradeço pela oportunidade. Eu ainda brinco que eu estou na escola. Mas muito obrigado. Parabéns. E obrigado pela participação de todos. Bom, também quero dar o meu depoimento final, né, meus comentários. Eu não vou me estender, porque eu acho que tudo que nós falamos reside nessa ilegalidade jurídica, fiscal, enfim, nós vivemos uma ilegalidade aceita pelos poderes que não deveriam aceitar, o poder executivo e o poder legislativo. É toda uma ilegalidade de consenso e não querem mexer. E essa ilegalidade na cúpula que administra a cidade, ela tem frutos, desdobramentos da pior espécie. A gente sabe que o PCC está em Ubatuba, a gente sabe que a terra pública é terra privada. Então, nós temos que assumir na conclusão deste programa, eu diria o seguinte: mãos à obra, comunidade. Cidadão, a bola é nossa. O sujeito, quando faz uma opção religiosa, seja evangélico, seja o que for, ele vai, ele acompanha, ele acredita naquilo e dá sua força naquilo. Por isso que aquilo existe. Então, nós temos que fazer isso para a cidade. A gente precisa acreditar que a nossa força, independente dos nossos vieses pessoais, a nossa força coletiva precisa aflorar para botar essa cidade em ordem. Não depende do prefeito nos chamar, não depende da Câmara nos chamar. Nós é que temos que nos chamar. Essa é a mensagem insistente, porque toda a legislação que eu conheço, ela é boa, só que ela não presta para nada, porque ela é um rolo de papel higiênico. Não adianta. Enquanto a cidade, o cidadão não assumir o seu poder, não vai adiantar nada.
Então, a mensagem desse programa de hoje ficou bem claro isso tudo. Os comentários nos dão plena satisfação em relação à generalização dessa inquietude toda. Então, nós temos que ir para frente. A eleição passou, não podemos mais mexer no resultado, mas nós podemos mexer na cidade, não daqui 4 anos. Tem que ser a partir do dia 1º de janeiro. É isso que eu queria falar. Muito obrigado, achei ótimo esse convite e está de parabéns, Ednelson. Parabéns mesmo. Tá certo. Obrigado. O Fábio quer fazer mais uma falinha aí, peraí. Quero desejar e deixar registrado, eu vou usar a fala do Renato e o IAB, a gente está à disposição para apoiar, ajudar, desenhar, junto com a futura gestão, junto com a Flávia, junto com o Marcinho, junto com os secretários que serão convocados para poder ocupar. Contem com o IAB e boa sorte. Conte com a gente, porque a gente está atento. Tá certo. Agradeço aí ao Fábio, agradeço ao Renato. Obrigado mesmo de coração. Acho que para essa nossa primeira live, eu acho que a gente começou com peso, começou com força. Eu fico muito feliz. Tem uma fala do Anselmo aqui que eu quero resgatar rapidinho antes de encerrar, que ele me chamou a atenção para uma coisa importante e vai ser o ponto de partida para a gente discutir a questão na semana que vem, que é exatamente aqui, ó. Ednelson, tome cuidado com essa fala, esse olhar, se é invasão ou ocupação, e de quem é a responsabilidade. Então, a gente já vai abrir já a discussão da semana que vem, justamente para tentar diferenciar o que é invasão do que é ocupação e qual é o papel social de um, qual o papel social de outro, para a gente começar a discutir os caminhos que a gente vai levar para essas questões todas. Então, eu gostaria muito de agradecer aqui, mais uma vez, o Renato e o Fábio pela participação. Obrigado. Para mim é uma grande honra conversar com vocês. Além de matar uma saudade aí dos tempos da rádio, é um grande aprendizado pela aula que vocês deram aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, comentaram, deixaram opinião, curtiram, compartilharam. Eu acho que esse é o começo do processo. É tudo dentro de como eu disse, de um projeto que vai ser o LC28, o Lugar de Canoas, que é o nosso portal de notícias, que deve entrar no ar a partir do dia 20 de dezembro. Eu espero contar com a participação aí de todos do portal. E toda quinta-feira, aqui às 19h, a gente vai definir exatamente quem vão ser os entrevistados da semana que vem, mas nós vamos falar semana que vem de ocupação, de invasão, porque a questão da regularização fundiária é um ponto também extremamente importante que causa preocupação tanto quanto a questão da verticalização. Obrigado a todos e até a semana que vem. Forte abraço.